Santo Espírito, tá? Por favor. Santo Espírito, eu também vou te adorar, custe o que custar, quero estar bem junto a ti. Digno és de receber louvor, digno és do meu amor adorador, vida em meu ser, que em mim veio habitar. Dono do querer, consagrado a ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou te entristecer. Precioso és pra minha vida, precioso és meu grande amigo, és doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por mim mesmo, declare isso. Quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Ó Santo Espírito, tu és meu precioso amigo. Quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Pegue a sua Bíblia, coloque assim no peito e diga assim: Espírito Santo, me revela a palavra. Espírito Santo, eu preciso que tu me ensines sobre o reino, sobre a vontade do Pai, que eu aprenda mais sobre Jesus, a profundidade, a altura dos teus ensinamentos. Eu quero, Senhor, amar cada vez mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, fofinho. Eu trouxe uma mensagem para pregar esta manhã. Não há preguiça por parte desse pastor de preparar, mas eu ministrei uma palavra aos diáconos, que não foi nada programado, não foi uma aula programada, era apenas um pensamento. Mas enquanto o culto corria, aconselhado também pela minha esposa, eu comecei a pensar se eu não deveria repartir o que eu compartilhei com os diáconos lá dentro, com a igreja. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Malaquias, e eu vou depender da ajuda do Espírito Santo, porque eu não tenho uma anotação do que eu falei. Eu falei aquilo debaixo de uma inspiração. Na verdade, o Senhor tem que me dar graça, porque eu estou pregando nesse momento sem nenhum esboço, sem nada, apenas com a Bíblia na mão. Malaquias, o último capítulo de Malaquias. Vire a página do último capítulo de Malaquias e você vai encontrar uma página em branco. Olha na sua Bíblia.
Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. E depois dele, vem uma página em branco, e depois a chegada de Jesus, pré-anunciada por João Batista. Esta página aqui, em branco, esta página em branco, ficou em branco 400 anos. Entre o último profeta e a chegada de João Batista pré-anunciando Jesus, e logo a seguir Jesus, que era contemporâneo seu, 400 anos se passaram de um silêncio absurdo de Deus para com o seu povo, então o povo de Israel. Por quê? Porque Deus ficou 400 anos sem falar ao seu povo Israel. Eu quero esta manhã alertar você para uma realidade que tem desaparecido nos dias de hoje. A consequência desses 400 anos em branco, silencioso de Deus, foi porque o povo de Israel deixou de adorar a Deus como ele queria ser adorado. E começaram a adorar a Deus da maneira que ele, povo de Israel, queria adorar. E por causa disto, Deus levanta o profeta Malaquias, o último profeta, a última esperança de que Israel talvez mudasse, para dizer aos sacerdotes e ao povo como ele queria ser adorado. Porque tem muita gente que acha que pode adorar a Deus de qualquer jeito. E a Bíblia diz que você não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Pastor, Deus é amor, Deus é um cara legal. A Xuxa chama Deus de cara. Só que Deus não é um cara. Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Criador de todas as coisas. Todo poder que há no universo está nas suas mãos. Nós estamos falando do eu sou, aquele que é. Ninguém o criou, ele é. Ninguém fez Deus, ele é. E esse Deus deixa aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Malaquias capítulo 1 começa a partir do versículo 6. Eu vou ler o versículo 1 porque também tem uma coisa muito importante aqui. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença, diga sentença. Então foi uma sentença que Deus deu, pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de quem? De Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ele começa dizendo assim: pessoal, eu tenho amado vocês. Versículo 2. Agora, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tem nos amado? Por que o pessoal indagou Deus sobre isso? Porque esse povo que está aqui, irmãos, é um povo que veio posterior à volta do pessoal da Babilônia para Israel. Você sabe que naquele tempo, quando um povo dominava o outro, desterrava, tirava aquele povo daquele lugar e levava para outro lugar, e pegava o outro povo e colocava ali, para não haver raízes, e não haver uma forma de se criar um exército para derrubar o povo dominador. Israel, pela segunda vez, estava desterrado, foi tirado, e voltou junto com Neemias. Você lembra? Neemias, Esdras, eles voltaram e começaram a reconstruir os muros, reconstruir a cidade, de alguma forma, mas não foi todo o povo de Israel que voltou, estava espalhado pela face da terra.
um pedaço, um pouco desse povo voltou. E a situação era difícil, porque Israel era cercada por povos pagãos, e dentro do próprio Israel havia uma mistura, porque o tempo que eles ficaram lá no exílio, outros povos foram colocados ali, desenvolveram cultos pagãos dentro da própria, de onde vem o pessoal de Samaria, quando você vê lá Jesus falando assim, como é que um samaritano vai se misturar com um judeu? É porque o povo samaritano não era um povo de origem judaica, era um povo que foi colocado e que aprendeu a adorar a Jeová, mas com certos misticismos, com certas práticas pagãs. Muito bem. E o povo estava passando por um momento difícil, e há uma tendência de nós, seres humanos, achar que se uma coisa não está indo bem, se o meu salário não está bem, se eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, ou se eu estou vivendo um momento difícil de doença, ou um problema na família, a nossa tendência é achar que Deus nos abandonou. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia ensina que Deus está moldando um caráter nosso. E não há como moldar caráter só com sorrisos, irmãos. Ouça o que eu vou falar para você. O sofrimento faz parte do tratamento divino. Eu sei que há pregadores que só pregam bênção, mas eu quero dizer para você que Deus está preparando um povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem que ter o caráter dele, Deus. E nessa preparação, o sofrimento faz parte. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem o consentimento de Deus. E se algo está acontecendo, é para um objetivo, é para um propósito, é para algo que Deus está tentando tratar, cuidar da sua vida. Mas a maioria das pessoas não entendem assim. Elas sempre entendem e acham que Deus me abandonou, que Deus me deixou. Onde é que está Deus? Por isso essa pergunta aqui, quando o Deus usando o profeta, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que tem nos amado? E Deus diz, não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a quem? Porque aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. A descendência de Saul desapareceu na história. Desapareceu, simplesmente isso. O povo que nasceu de Esaú desapareceu. E Deus estava dizendo assim, olha, vocês são o povo de Jacó, vocês vêm da linhagem de Jacó. Eu me aborreci de Esaú e escolhi vocês. Sabe qual foi a resposta de Deus? Qual a resposta de Deus provando que amava aquele povo? A resposta de Deus para provar o amor dele por aquele povo não era dar coisas, era dizer, eu te escolhi, eu te elegi, eu te tirei do mundo, entre milhões de pessoas eu toquei em você, eu revelei a minha verdade, a minha palavra, te dei o meu espírito, te chamei. Deus estava dizendo, sabe qual é a prova do meu amor? É porque você é salvo. Sabe qual é a prova do meu amor? É porque eu te pincei e você disse sim ao meu chamamento. A maior prova do amor de Deus, irmãos, é o sacrifício de Jesus na cruz, quando Ele enviou a solução derradeira, definitiva para a humanidade. Ele disse, eu estou enviando meu filho, que eu tenho de mais precioso. A Bíblia diz que no dia da crucificação de Jesus, a terra deram os seus mortos, o céu escureceu, Deus ficou irado com tanto pecado sobre o seu filho, mas Ele disse, eu amei o mundo de tal maneira, que eu dei meus filhos para vocês. A prova do meu amor é a sua chamada, a sua eleição em Cristo. Foi a resposta que Ele deu para esse povo que achava que Deus não estava ligando para ele, porque não estava dando coisas materiais. Então, se você vir comigo, aqui no versículo 6, Deus começa a dizer para aquele povo, o filho honra o pai, e o servo
ao seu senhor: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes. Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes de Deus. Não existe mais um mediador entre o homem e Deus, que era o sacerdote, como a Igreja Católica consagra o padre, e diz que o padre é o sacerdote entre o povo e Deus. Esse sacerdócio acabou, de uma vez por todas. Jesus fez o sacrifício derradeiro, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que orar em nome de Jesus terá a sua oração atendida. A Bíblia diz que vós sois povo de Deus, nação santa, sacerdócio. Isso está lá em 1 Pedro. Veja só, vamos até lá só para você ver. 1 Pedro 2:9, se eu não estou enganado. 1 Pedro 2:9. Vem aqui comigo. Isso mesmo. Dois nove, que beleza. Olha só como é que você é sacerdote. Essa não pastor, mas o senhor não é sacerdote. Eu sou sacerdote igual a você. Eu tenho o dom de pastor, e eu estou conduzindo o rebanho de Jesus aqui na terra, por causa deste dom. Mas sacerdote, todos nós somos. Olha para o irmão e diz assim: irmão, você é sacerdote. Você é sacerdote. O que é que diz aí? Alguém pode ler bem alto? César que achou. Vós, porém, olha só, você foi eleito por Deus em Cristo Jesus. Oh glória! Essa é a grande prova do amor dele. A grande prova do amor dele não é quando ele te dá coisas, é quando ele te elegeu. Meu Pai, bilhões de pessoas, ele te chamou. O único mérito seu foi dizer sim. O resto ele fez. O resto ele fez. O resto ele fez. Vai lá. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Você é sacerdócio real. Levanta a tua mão e diz assim: eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote, porque eu presto culto a Deus através do sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Te elegeu em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E ele diz assim, continuando a leitura: Vocês não estão me dando honra, sacerdotes. O Senhor falando aqui em Malaquias assim: olha, o Pai tem honra, o Senhor tem honra, Deus se preocupa no seu culto que ele seja honrado, irmãos. Por isso eu não posso tratar Deus de qualquer jeito. Eu não posso tratar do culto a Deus uma coisa de qualquer jeito. Porque ele reclama na sua palavra ser honrado. A honra é o que Deus espera de retribuição dentro da sua gratidão. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos e um só voltou para agradecer, que ele disse: onde estão os outros? Ele esperava que fosse honrado. E ele estava dizendo justamente: vocês não estão entendendo. O Pai recebe honra, o Senhor recebe honra, e vocês não me honram em nada. Pastor, e por que hoje o senhor está pregando isto? Porque, irmãos, hoje há muitas pessoas honrando homens na igreja. Há muitas pessoas assumindo o lugar da honra que é devida a Deus. Eu nunca vi tanta distribuição de títulos, bispos, apóstolos. Veja só, tudo isso é bíblico. Só que eu vejo pessoas sem nenhuma condição,
cantores evangélicos levando todos os aplausos. E parece que Deus é um detalhe no meio de tudo isso. Quando Ele é o Senhor que deva receber toda a honra. Muita coisa que se faz na obra dita de Deus, chamada igreja evangélica, tem muita coisa que são feitas e que Deus nunca é honrado, dignificado. São para nós mesmos, estamos jogando os confetes em cima de nós mesmos. Se exige honra, às vezes, a um homem mais do que ao Senhor. Deus estava dizendo assim: eu no culto quero ser honrado, por isso eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. O meu pior tempo não é para Deus. Você sabe que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. A coisa que você mais tem preciosa nessa terra é o tempo. Sabe por quê? Com todo o dinheiro do mundo você não pode comprar mais um dia de vida. Vou repetir. Você pode ter milhões. Se você tiver uma doença, estiver destinada à morte, o teu dinheiro não pode comprar nem mais um dia de vida. Por isso a coisa mais preciosa que você tem é o tempo neste mundo. No Velho Testamento se trazia ouro, se trazia coisas valiosas para honrar a Deus. Na Nova Aliança, a adoração é em espírito e em verdade. Então eu tenho que trazer as ofertas espirituais, e a oferta espiritual mais preciosa que você tem chama-se tempo, o tempo de vida nesta terra. E quando eu não tenho tempo para Deus, eu estou desonrando a Deus. Quando eu não tenho tempo para orar, eu estou desonrando a Deus. Quando eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu estou desonrando a Deus. Quando eu não tenho tempo para vir à igreja, eu estou desonrando a Deus. Deus é um detalhe. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, como se não fosse Ele a fonte de todo bem, como se não fosse Ele a fonte de tudo que você possui. Você respira porque Deus permite. E tem gente que para vir à igreja, meu Deus, estou com preguiça, eu não dá, estou cansado. Meu Pai, veja aqui comigo, a leitura aqui. Ofereceis sobre o altar, versículo 7. Sacerdotes, desprezais o meu nome, vós dizeis, em que te desprezamos nós, Senhor? Que desprezamos, eu sou crente, vou à igreja lá do pastor Carlos, pago o dízimo e tudo. Tudo isso é religiosidade, se não tiver espírito. Amém? Aí Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não saiba. Deus deixou uma ordenança no Velho Testamento, livro de Levíticos, de como Ele queria ser adorado. Entre essas normas, o pão da propiação era feito 3 vezes ao dia, oferecido no altar. E era feito da flor de farinha, que era a farinha mais fina, a melhor. E aqui o pessoal já estava fazendo pão com a farinha mais grossa, de qualquer jeito, vai lá e faz. De qualquer jeito Deus não quer. Deus não quer a tua adoração de qualquer jeito. Deus não quer o seu tempo que sobrar, Ele não quer o que sobra, Ele quer ter a excelência do primeiro lugar na sua vida. Por isso, domingo você deve acordar e dizer assim: opa, hoje é dia de estar com meus irmãos na congregação, adorando ao Deus vivo, o meu Pai, o meu Senhor. O povo estava mais ou menos assim: não, se eu for só domingo de noite, tá bom, ou domingo de manhã, tá bom. Vou abrir o verbo aqui com você, tá bom não. Porque o tempo que você tem de vida todo, foi Deus que te deu. E você não está sabendo separar o melhor da sua farinha para fazer o pão. Está entendendo o que eu estou falando? Então, oferecer sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntar: em que te havemos profanado? Porque
que isso está acontecendo? Está acontecendo porque você não está entendendo uma coisa. Deus não quer o segundo lugar na tua vida. Ele não aceita isto. Ele quer ser honrado. E honra é quando alguém chega sempre e é honrado pelo primeiro lugar. Meu irmão, minha irmã, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Pastor, não precisa ser tão caxia. Deus sabe de tudo. Deus é amor, Ele é bondade, sim, Ele é amor, mas Ele é o mesmo também ontem, hoje e eternamente. E Deus está reclamando honra. Jesus reclamou honra, lá no Novo Testamento. Houve um homem que não honrou o Espírito Santo, foi comido por bicho, no Novo Testamento. Um rei, lá de Israel, quem conhece essa história? Herodes, não deu glória a Deus, não honrou a Deus, e a Bíblia diz que ele foi comido por bicho na frente de todo mundo. Não pensa, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se ele queria honra no passado, ele quer honra hoje, e se você for no livro de Apocalipse, ele está lá sendo honrado por todos. E eu não posso fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. O que sobrar, a farinha que sobrar, se tiver tempo, talvez, quem sabe, para com isso. Ele já demonstrou o seu amor, te escolheu, te chamou, te nomeou, te elegeu e disse, você é meu. Diz mais aqui, versículo 8. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o povo estava dizendo, poxa, vou sacrificar esse animal aqui, Deus é misericordioso, eu vou levar esse cego, eu vou levar esse coxo. E começaram a levar, e os sacerdotes, que eram as pessoas incumbidas no Velho Testamento, de examinar se o animal preenchia aqueles requisitos todos, era limpo, puro, sabe? Começaram a fazer vistas grossas. É mais ou menos hoje o que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil. As pessoas estão vindo adorar a Deus cheia de pecados, sem os confessá-los, sem ser lavado pelo sangue de Jesus, e querem trazer e colocar diante de Deus qualquer sacrifício, dizendo, Deus sabe de tudo, tanto sabe que Ele diz que você tem que mudar de vida. Porque quem é de Jesus, irmãos, não ama o pecado. A Bíblia diz que a divina semente foi plantada em você, o Espírito Santo foi implantado em você, que é a divina semente, e quando você peca, se você é de Jesus, você fica triste. Eu não conheço um crente que tenha verdadeiramente o Espírito Santo, que peca, que fica feliz. Quando ele peca, ele se sente mal, porque a divina semente está lá dentro, atritando com aquele pecado. E se a pessoa não tem mais esse atrito, é porque a sua consciência já foi cauterizada, e ela já perdeu toda a sensibilidade do Espírito, e eu tenho até dúvida se o Espírito está dentro dela. Dá para entender isso que eu estou falando? Diga amém. Então eu não posso viver uma vida de pecado, que é como trazer os animais coxos, os animais defeituosos, cegos, e dizer, não, Deus sabe de tudo, e apresentar. Não é isso que Deus quer. Deus estabeleceu que a honra que é dada a Ele é de um coração santo, compungido. Está faltando paixão por Jesus. As pessoas estão indo para a igreja para receber bênção, não porque são gratos a Deus. Eu gostava de cantar, é porque eu perdi, eu estava cantando alguns anos atrás, que eu estou apaixonado por Jesus. Quantos lembram? Eu cantei durante, eu acho que um ano inteiro, esse corinho, dizendo, eu estou apaixonado por Jesus. Deus está dizendo o seguinte, a honra, ela é
fortalecida pela paixão. Porque quando você tem paixão por uma pessoa, você quer sempre presenteá-la com o melhor. Eu não dou qualquer coisa para a pessoa que eu amo. Eu dou para a pessoa que eu amo o melhor. Trazer animais coxos é isso. Deus estava dizendo isto. Tudo bem. E diz mais. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Vai lá, quando você quer agradar um homem dessa terra, dê um presente qualquer, você mesmo. Pessoa, você, dia do teu aniversário, a pessoa passa ali no brechó, compra um negócio todo velho, bota num papel bonito, te dá. Aí você, obrigado. Aí quando chega em casa que tu vai abrir, diz, caramba, poxa, a pessoa comprou esse negócio velho para me dar, será que isso é macumba? Será que isso foi consagrado no centro de macumba e a pessoa trouxe para tratar? O quê? Brinca com isso não. Vou contar um caso para você saber. Uma irmã, ela tinha vindo do espiritismo, foi liberta, vivia bem. Passado alguns anos, ela recebeu um presente da madrinha dela, que era espírita. E botou na cabeceira da cama. Era daqueles negócios que parece que está chovendo. É um abajur de flocos. Inocente, né? E essa irmã disse, pastor, eu tenho tido aquelas aproximações que há muitos anos eu tive no espiritismo, eu me sinto mal, eu sinto o demônio querendo falar comigo, porque ela tinha no passado recebido esses demônios no espiritismo. Aí eu falei, como é que pode? Se ela é a habitação de Jesus, ela não pode mais ser habitada pelo diabo, mas o diabo estava ali cercando, não se manifestava nela, mas ela sentia, porque ela se lembrou como era no passado. E eu comecei a orar com ela no gabinete, nunca fui na casa dela, não sabia como era a casa dela, e Deus me deu uma visão do quarto dela. Na hora que eu estava orando por ela, eu disse, olha, Deus está me mostrando, aí disse, um abajur assim, a mulher começou a chorar, e disse, pastor, eu tenho isso, eu ganhei de presente da minha madrinha, que é espírita, e eu boto lá, do lado da minha cabeceira. Eu falei, pegue aquilo e jogue fora, e o seu problema acabou. Não deu outra. Ela foi, jogou fora, e não teve mais sonho, não teve mais perturbação. Aí tu recebe um presente, uma boneca toda suja, ela, ixi! Hã? Agora, para Deus, qualquer coisa serve. Para Deus, está tudo bom. Irmãos, Deus não precisa de nada material, mas os gestos, as atitudes de separar o melhor que você tem para Ele, é que está a honra. Ele é dono de tudo, Ele é dono do teu dinheiro, da prata, do ouro, Ele é dono de tudo. Mas a atitude de dizer, o melhor que eu tenho eu vou dar, e o melhor que você tem, eu quero repetir aqui, é o seu tempo. Você tem gasto o melhor do seu tempo só para você, e Deus está dizendo, não, o melhor do seu tempo não é só para você gastar com você, é para você gastar comigo, é para me honrar, porque você não sabe se vai viver amanhã, mas se você estiver no Senhor, você terá essa certeza. Então ouça. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente pedindo bênção material, não é fiel nem no dízimo. Tem gente pedindo que Deus abençoe aquilo e aquilo outro, mas não se preocupa em gastar tempo na presença de Deus. Versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche a porta para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar, porque eu falei que o altar sempre ficava com fogo aceso no Velho Testamento, e essa era a função dos levitas. Uma palavra aos levitas, na casa levita não é só quem toca e canta não, levitas são todos os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Arão era da tribo de Levi, e depois de Arão, Deus constituiu ele sacerdote no Velho Testamento, e toda a tribo de Levi foi consagrada. Então todos são sacerdotes,
Todos são levitas, diga glória a Deus. Todos foram chamados para servir na casa de Deus. Todos, você que diz assim, você, mas eu não sei fazer nada. Você tem algo que se fosse você não faltava na pregação de logo mais. Porque você precisa saber qual é o teu propósito aqui na terra. Se você não souber qual é o teu propósito, você vai viver vagando, sem saber o que Deus tem preparado para você. Logo mais eu vou falar sobre isso, que seria o que eu iria pregar aqui esta manhã. Mas ouça, Deus estava dizendo, o fogo do meu altar, para fazer as coisas de qualquer jeito, sabe o que Deus está dizendo? Desliga o fogo, apaga o fogo, e o último que sair fecha a porta. Sabe o que aconteceu aqui? Nessa página branca? Justamente isso. Deus silenciou. Todas as vezes que Deus está falando conosco, chamando a nossa atenção, falando para a gente endireitar coisas, e a gente não obedece, Ele faz um silêncio, uma página branca, e fica na dele, porque a pessoa não está respondendo aquilo que Ele está falando. O silêncio de Deus, muitas vezes na nossa vida, é porque Ele mandou a gente fazer algo que a gente protelou e não fez. Ele mandou fazer de novo, a gente protelou e não fez. Ele mandou fazer de novo, eu não tenho tempo, eu não posso, não dá, não é para mim. E começou a rejeitar. E Deus disse, bom, já que é assim, 400 anos de silêncio, até a chegada do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Por quê? Porque as pessoas não entenderam que Deus queria ser honrado. E diz mais aqui, vem aqui comigo. 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Até o pagão, às vezes, até a pessoa idólatra, até às vezes a pessoa que não tem a revelação das Escrituras, que não foi tocada ainda por Deus, às vezes dá mais honra a Deus do que muitos que deveriam estar dando. Eu conheço gente que tem mais temor a Deus do que muito crente, irmãos. Aliás, a Bíblia diz que o diabo teme e treme, e eu conheço crente que trata Deus como qualquer coisa. A terra que você está pisando, que é a presença de Deus, é terra santa. Tire as suas sandálias. Como assim, pastor? Tirar? Não. A sandália é para proteger os pés. Tire a sua proteção, se dispa, esteja diante de Deus humilde, sem armadura, porque Deus só pode fazer algo na sua vida quando você está despido do seu ego, do seu eu, das suas pretensões, dizendo, Senhor, faça a minha, a tua vontade, como Maria disse, quando o anjo chamou ela, ela se colocou e disse, envia-me a mim. Ela disse, faça-se em mim a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é o quê? Desprezível. Às vezes eu fico olhando, o ministro de louvor aqui ministrando, graças a Deus, animado pelo Espírito Santo, e vejo gente assim, ó, como se nada, absolutamente nada, estivesse acontecendo nesse lugar. A presença de Deus está se manifestando neste lugar. Tremamos e temamos. Oh! Eu fico impressionado. É mais ou menos isso aqui. Todos aqueles rituais que estavam fazendo, o pessoal já estava, isso é assim mesmo, se transformou numa religiosidade. Faz aquilo só por fazer, por uma consciência de obrigação, mas não tem a honra, não tem o prazer, não tem a paixão.
dizer: é o meu Deus, é o meu Pai. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. A alegria de estar na presença do Pai, junto com os outros irmãos. A pessoa está lá. Nada. Aí eu penso assim, ou esse é um defunto vivo, que está aqui no meio, porque há defuntos dentro da igreja. A Bíblia diz que há muitos que já estão mortos dentro da igreja. O apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala sobre isso, ele diz assim: olha gente, já tem muitos que já estão mortos. Por que estão mortos? Porque não tem a vida, o prazer, a honra, a alegria de Deus. E se tiver algum morto aqui esta manhã, em nome de Jesus, eu digo: seja ressuscitado pela palavra e pelo Espírito, que você seja reerguido na sua vida espiritual, e saia desta morte espiritual, porque Deus tem te chamado à vida. Que esses grilhões sejam quebrados. Você sabe o que mata é o pecado. O fruto do pecado é a morte. Então sai, meu irmão, sai da tumba, sai do túmulo, sai, não fica olhando para esse mundo, porque esse mundo é passageiro, é ilusório, tudo passa, só Jesus permanece, e Ele é a palavra, e só a palavra permanece. A mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida. Os sacerdotes estão fazendo de qualquer jeito, eu também vou fazer, não vou dar muita importância não. Ouça, você também é sacerdote. Se um não está fazendo, faça a sua parte. Não fique esperando o outro fazer, faça a sua parte, porque a Bíblia diz que nós daremos contas pessoalmente. Eu não respondo pela sua fé, eu não respondo pela sua conduta, você vai responder diante de Deus por elas. Vem aqui comigo, versículo 13, e dizeis ainda: que canseira, ainda ouvi aquele careca lá falando, meu Deus do céu, domingo, Deus criou esse lindo dia para eu desfrutar, Deus criou esse lindo dia para você honrar Ele. Que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Eu vou aceitar isso? Deus está perguntando. Não! E a resposta vem no 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. A Bíblia diz que quando uma pessoa começa a servir a Deus de qualquer jeito, a fazer de qualquer jeito, ela traz maldição para a sua vida. Maldito. Se você quer saber o que é maldição, não vai dar tempo agora, vai em Deuteronômio capítulo 28, e você vai ver o que é maldição no conceito de Deus. Agora, ó sacerdote, capítulo 2, versículo 1, para vós outros este mandamento. Deus diz assim: olha, fazer o seguinte, vamos passar uma borracha. Deus está dizendo aqui para você esta manhã, vamos passar uma borracha, ok? Você está servindo a Deus de qualquer jeito, você está trazendo um animal coxo, você está fazendo coisa, vamos passar uma borracha. Então ele diz assim, ó, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar o quê? Honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós o quê? E amaldiçoarei o quê? A vossa bênção. Até, olha só irmãos, quando um sacerdote, ele está em pecado, desobedecendo a Deus, até a bênção dele é maldição. Ele ora, e em vez da pessoa
ser abençoado é amaldiçoado. Não é que ele está dizendo que a pessoa vai ser amaldiçoada. Ele está orando uma oração boa, mas a oração boa dele se transforma em maldição. Dá para entender o que eu estou te falando? Você imagina um pastor ocupando a liderança de uma igreja e ele vivendo em pecado? Não estou dizendo que não é que não peque, todos nós caímos, amém, irmãos? Mas há uma diferença. Eu caí, fui compungido, não vou viver assim não. Jesus me perdoa, me lava, eu quero consertar minha vida. Isso é uma atitude. Mas aí você diz assim, ninguém sabe de nada, e começa a levar uma vida dupla. O que é uma vida dupla? Eu para a igreja sou uma coisa, e fora da igreja eu sou outra. E eu vou levando isso. A Bíblia diz que você vai ficando cauterizado, porque o pecado ele vai cauterizando. E aquela sensibilidade que você tinha à voz do Espírito Santo pela palavra começa a morrer. Por isso que você vê muito crente aí no mundo abandonando. Agora tu imagina um sacerdote que tem a obrigação, o pastor, que tem o dom de abençoar, e aí ele está vivendo, e começa, irmãos, foi dita uma frase aqui no curso de liderança, pastor Paul Walsh, que diz sobre carnalidade. Você lembra, Cláudio, aquela frase? Qual é a frase mesmo? Que ele disse assim que se você usar de meios carnais, fala aqui, explica aqui. Você foi melhor aluno do que eu. Se o pastor usar de meios carnais para trazer pessoas carnais para a igreja, ele vai ter que continuar com meios carnais para que as pessoas continuem na igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Se uma coisa nasce errada, você vai ter que mantê-la errada. Então, Deus está dizendo assim, olha, se vocês não derem ouvido ao que eu estou falando, até a sua bênção será maldição. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. E Deus vem falando a respeito disso aqui. E quando chega, diz assim, eis que provarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados. No Velho Testamento, irmãos, o animal, ele era, antes de ser sacrificado, ele era examinado pelo levita não ficava só tocando violão não, lavava, porque era sangue o dia todo, irmãos, era o dia todo oferecendo animal. Então, o animal era sacrificado, cortado, tirado todas as entranhas dele, as fezes, o intestino grosso, e tudo isso era lançado fora, só ficava a carne, parte era queimada, parte ia para os sacerdotes, e sacrificado ao Senhor. Isso o dia todo. Ser levita no Velho Testamento, na casa de Deus, era quase ser um açougueiro o tempo todo, cortando bicho. E devia ser uma fedentina daquela. Porque quando terminava os serviços durante o dia, tinha que lavar tudo, fazer tudo. Os levitas é que faziam os pães, era que matava os animais, é que limpava o templo, é que mantinha o fogo aceso, era que cuidava de tudo. Levita não era só para tocar não. Que os levitas digam amém. Ah, vou lá tocar e tal. Eu queria ver o levita com a guitarra na mão e a vassoura na outra. Trondões, trondões. Não existe mais o sacerdote levítico hoje. Isso é uma figura de que todos nós, diga todos nós, somos sacerdotes, somos levitas. Então, a responsabilidade agora não é de um grupo de pessoas, a responsabilidade é de toda a igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, ele diz mais aqui, versículo, parei onde? 4, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei, quer dizer, vida e paz. Eu para que me temesse com efeito, ele, está falando
lá quando ele fez o pacto com Levi, com Abraão, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Então, enquanto os levitas, enquanto Arão, enquanto eles faziam tudo com aquela honra a Deus, Deus foi abençoando, irmãos. Foi abençoando. Ele estava dizendo para o pessoal que eles estavam naquela pindaíba toda, com aqueles problemas todos, porque não estavam honrando a Deus como devia. Isso confere com as Escrituras. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diz assim, versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca deve um homem procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor, você é mensageiro de Deus. Um mensageiro de Deus que não estuda a Bíblia não vai saber nem o que Deus falou. O mensageiro de Deus que não ora, como vai saber o que Deus quer? O mensageiro de Deus tem que estar conectado com Deus, para receber de Deus e dar às pessoas. Diga glória a Deus. O mundo está esperando você, você é sal da terra, luz do mundo. É você o sacerdote de Deus, para dizer às pessoas o caminho em que elas devem andar, a direção que elas devem tomar. Deus está contando com você. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar o quê? Tem gente que dá tão mau testemunho que faz outros caírem. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, eu vos mostrarei parciais, e vos mostraste parciais na aplicar. Outro dia, irmãos, eu peço a Deus que me guarde sempre desse pecado. Se eu tiver de ser parcial na igreja, eu estou roubado. Eu procuro, dentro das minhas limitações, tratar todos de igual forma. Nem sempre consigo por causa do tempo e das oportunidades. Mas ouça, você botar uma pessoa num cargo porque ela ganha um salário alto, e para prendê-la na igreja como diácono, para ter salário alto, isso é uma abominação a Deus. Isso é uma parcialidade sem precedentes. Há homens que fazem isso. Eu dependo da sua vida, meu irmão. Eu dependo do seu amor. Mas eu não dependo do seu dinheiro. Porque o Jeová Jireh é que supra as minhas necessidades. Você está entendendo? Eu dependo do seu amor, da comunhão, sua presença. Agora do seu dinheiro não. Por quê? Quem supra a minha necessidade, se você não der, outro dá. Se você não trouxer a oferta, outro trará. Porque o Senhor, que é dono da prata e do ouro, Ele move as pessoas a favor dos seus. Então ouça o que eu vou falar para você. Não espere que eu trate você diferente, porque você tem alguma posição, tem algum dinheiro, ou seja mais inteligente que qualquer um. Eu quero tratá-lo igualmente, mesmo amor, mesmo carinho, mas também com a mesma liberdade de subir a este lugar e falar como profeta de Deus, sem me preocupar se fulano vai ficar aborrecido, se ciclano vai ficar triste, porque no dia que eu entrar nisso, eu vou perder a minha unção. Porque eu vou ser parcial, e a injustiça se estabelece na casa de Deus. Eu tenho muito a dizer, mas eu vou terminar nesse momento. Deus faz sempre a nossa relação com Ele um paralelo, uma analogia com o casamento. E aqui no versículo 13, diz assim: ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para o quê? A oferta, nem aceita com prazer o quê? Lembra que eu falei que Deus não se intimida com as suas lágrimas, ele fica impressionado com a sua fé.
Quer agradar a Deus, tenha fé. E a prova da fé é a obediência. Amém? Versículo 13. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais o quê? Você sabe que a igreja é a noiva de Jesus. Diga, a igreja é a noiva de Jesus. E quando Jesus voltar, Ele vai levar a sua igreja, vai casar com ela, viveremos eternamente com Ele, o povo de Deus vai viver eternamente. E Deus sempre faz esse paralelo da relação dele com Israel, e agora a relação dele com a igreja, com o casamento. Então ele diz assim, poxa, vocês têm que entender que isso é como o casamento, eu não posso ser infiel, eu não posso amar o mundo, querer o mundo, e dizer, puxa vida, está tudo bom no mundo, aí sobra um tempo, domingo à noite, eu vou lá na igreja, e com muita força ainda canto alguma coisa e vou embora. Você está gastando mais tempo com o mundo do que com o Deus Criador do universo, seu pai, seu noivo, aquele. É isso que ele está dizendo assim, há um adultério espiritual. Dá para entender o que eu estou falando? A desonra é o adultério. Por que adultério espiritual, pastor? Porque se eu tenho tanto tempo para tanta coisa e não tenho tempo para Deus, tem alguma coisa errada. Estou amando mais o mundo, amando mais as coisas do mundo. Então, ele faz esse paralelo e ele diz assim, eu odeio, então, não só o divórcio entre o homem e a mulher, mas o divórcio também, que começa com o adultério de Deus. Gente, há outras coisas a serem ditas, mas o tempo já passou de muito. Eu queria pedir a você, em nome de Jesus, que você saísse daqui hoje e fizesse uma pergunta a você, para você mesmo, para você responder na sua consciência. Eu tenho oferecido o melhor para Deus? Eu tenho honrado a Deus com o melhor que tenho? Ou eu tenho apresentado os animais coxos, defeituosos, de qualquer jeito, o menor tempo? Eu não posso responder isso por você, porque eu não tenho a sua vida. Eu cairia em julgamento. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. A vida com Deus é muito mais do que ganhar presentes de Deus. É amá-lo, é honrá-lo, é ter paixão por Ele. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. E que se você está sendo tragado pelo mundo, tenha essa palavra como uma palavra profética sobre a tua vida. Como um profeta, assim como Deus levantou esse último profeta no Velho Testamento. E aí você pergunta, pastor, o povo de Israel ouviu? Qual foi a resposta? Não. E Deus silenciou. Talvez Deus tenha silenciado na sua vida, porque você deixou de honrá-lo. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte a fazer aquilo que Deus quer que você faça. E você ouvirá a voz dele. E o silêncio que se fez de 400 anos, e o silêncio que se faz na sua vida deixará de ser. Vamos ficar de pé. Você sabe que você honra a Deus quando você honra o seu irmão. Porque o Deus que está em você
está nele. Os hindus, quando se cumprimentam assim. Esse gesto quer dizer, o Deus que está em mim, cumprimenta o Deus que está em você. Quando eu murmuro contra o irmão, eu também estou murmurando contra Deus. Quando eu critico um irmão, estou criticando contra Deus. Irmão, guarda os seus lábios. Dos lábios do sacerdote tem que sair palavras edificantes e palavras de sabedoria. Amém? Você é sacerdote, diga, eu sou sacerdote. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que falo. A Bíblia diz que quem fala deve falar para edificar. Levante a sua mão assim, diga, Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra e pela liberdade que a tua palavra tem nesta igreja. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós nos permitimos ser como esse povo de Israel estava. Não estamos dando a Ti, Senhor, o primeiro lugar, talvez a honra devida, talvez o silêncio, Senhor, a falta de milagre, a falta de resposta, está diretamente ligado, Senhor, porque nós não estamos Te cultuando como Tu queres, Te honrando como Tu queres, estamos fazendo do nosso jeito, e Tu queres que faça do Teu jeito, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda, perdoa os nossos pecados, lava-nos, invocamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e pedimos, ó Deus, que Tu nos fortaleça. Espírito Santo, abre a nossa mente, renova o nosso coração, para ser apaixonado por Jesus, por dedicar mais tempo a Ele, e buscar o Seu reino em primeiro lugar, Pai, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Bom dia, bom almoço, irmãos, desculpe, eu passei do horário, mas eu precisava passar, amém? Deus abençoe a todos.